para viver milagres. Você está interessado nisso? Milagres? Você quer isso na sua vida? Amém. Nós precisamos de milagres, né? Nós precisamos da vida sobrenatural do Senhor em nós. Então, nós vamos percorrer por alguns episódios, alguns milagres de Jesus. Então, por isso eu quero a sua atenção. E nós vamos tentar entrar na história, entendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, através desses milagres. Amém? O Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, ele fez muitos milagres, não é? Mas eu queria começar conversando com vocês a respeito de um milagre que, ao meu entender, é um dos mais impressionantes. Você sabe qual é? Jesus ressuscitou muitos mortos, não é? Mas teve um específico que demorou 4 dias. Ele esteve sepultado 4 dias. Então, esse realmente foi um milagre impressionante, a ressurreição de Lázaro. Então, vamos comigo no capítulo 11 de João. Nós vamos estar lendo, pulando alguns versículos, mas acompanha comigo ali. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Disse Marta a Jesus. Então, aí a gente pulou alguns trechos, né? Mas vamos continuando. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor. Então, primeiro Marta foi até Jesus, dizendo a ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor não estivesse demorado tanto para vir, meu irmão com certeza não teria morrido. E aí veio Maria dizendo a mesma coisa, né? Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam ele. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Olha só, mais um questionamento, né? Maria, Marta e os outros que estavam com ele. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Está imaginando a cena? Interessante isso daqui, né? Imagina, entra comigo na história.
O morto saiu. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, o que? Creram nele. Amém. Que tremendo relato, que tremendo episódio, a manifestação poderosa do poder de Jesus, poder da morte, poder sobre a morte. Então, esse texto, né, nos revela uma natureza de Jesus que nós precisamos sempre observar. E, às vezes, a gente desenvolve uma fé exageradamente intelectual e filosófica. E a gente não se lembra que Jesus é aquele que faz milagres desse nível, milagres desse tipo aqui, não é? E a gente, então, olhando esse texto, entrando nesse texto, nos inspira a olhar para Jesus de maneira diferente. Precisa nos inspirar a olhar para ele de uma forma diferente. E a pergunta é, se Jesus foi capaz de fazer isso com Lázaro, será que ele não tem capacidade de resolver o seu e o meu problema? Será que não? O que vocês acham? Será que ele é menos poderoso hoje para resolver o meu e o seu problema do que era quando fez isso com Lázaro? Não, ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus continua operando milagres. Jesus é o mesmo. Aliás, eu creio que depois da ressurreição ele é mais poderoso ainda. Amém? Então, esse tipo de pergunta não vem ao caso, né? Se ele é poderoso ainda hoje, sim. A pergunta é, será que nós estamos nos posicionando devidamente para que os milagres de Deus possam acontecer na nossa vida? Essa que é a pergunta. Você está se posicionando corretamente, devidamente, para que os milagres alcancem a sua vida? Então, através dessa passagem, de outra que nós vamos ler, nós precisamos aprender algo, né? E a palavra de Deus nos diz que tudo que foi escrito foi para nos ensinar, foi para o ensino. Romanos 15:4 nos diz isso. Então, os milagres de Jesus, os episódios dessas passagens todas, relatando os evangelhos, relatando tudo o que Jesus passou, viveu, experimentou e executou aqui na terra, não é simplesmente para a nossa informação, não é simplesmente para o nosso conhecimento, não é simplesmente para que você fique sabendo, mas é porque Deus quer nos ensinar algo através disso. Amém? Então, nós vamos tentar entender agora o que um texto como esse, o que um episódio como esse quer nos ensinar. Então, eu pontuei 3 coisas aqui. Primeiro, Jesus é o mesmo e ele ainda opera milagres. Amém? Jesus é o mesmo e continua operando milagres. 2, como que a gente vai se posicionar, então, para que ele haja, para receber os milagres de Deus? Esse é o 2. E o terceiro ensino qual é o propósito do milagre nas nossas vidas. Amém? Então, primeiro, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Jesus é o mesmo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você crê na palavra de Deus? Essa é a verdade do Senhor. Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e o nome dele ainda produz milagres. Atos 3:6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Em nome de quem? De Jesus Cristo, ande. O nome dele continua produzindo milagres. Atos 9:34. Disse-lhe Pedro: Enéas, quem? Jesus Cristo vai curá-lo. É o Pedro que vai curá-lo?
Não, é Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Queridos, Jesus Cristo continuou nessas duas passagens. Jesus Cristo, seu nome, continuou curando depois de ter deixado a terra. Então, os milagres que a gente observa não foram somente enquanto ele esteve na terra, mas depois também que ele ressuscitou, voltou ao Pai. O seu nome, o poder que há no nome de Jesus, continuou operando milagres. E isso é até hoje. Não é porque a gente não vê que eles não estão acontecendo. Amém? Nós precisamos viver isso, irmãos. Então, eu quero que você vá se enchendo aí de fé. Porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que ressuscitou Lázaro. E o poder dele continua operando. E se Ele fez isso com Lázaro, e fez isso com todos esses outros que nós lemos, Ele é capaz de fazer na sua vida, de intervir na sua vida. Então, nós precisamos viver uma fé que mantenha essa expectativa de que Ele é o mesmo, de que Ele não muda, de que Ele continua fazendo milagres e que eu e você podemos viver esses milagres exatamente como aquele povo viu e viveu. Você crê nisso? Eu estou te instigando, porque você vai entender. Nós podemos viver não só esses milagres, mas coisas maiores, não é? Coisas maiores é que o Senhor nos prometeu vivermos, coisas maiores. Você imagina viver coisa maior do que isso que a gente acabou de ler? Pois é o que o Senhor nos promete. 2. Como então a gente pode se posicionar para receber esses milagres? Como nos posicionarmos para que Ele haja? Nesse texto que nós lemos, João 11:40, essa frase de Jesus. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Olha só essa frase. Ela é uma condição. Qual é a condição de ver a glória de Deus? Se creres. Se creres. Olha a condição. Se creres, você verá. Se você não crer, você não verá. Entenderam? Estamos juntos? Se você crer, você verá. Se você não crer, você não verá. Aquilo que libera a glória de Deus nas nossas vidas é a nossa atitude de fé. É a nossa atitude de fé que vai nos fazer experimentar a intervenção de Deus. Nos fazer experimentar o milagre de Deus. Então, é nessa forma que nós precisamos nos posicionar. Escuta só. A responsabilidade de crer é sua e é minha. Se o milagre te interessa. Se você está interessado em ver a glória de Deus. Se você está interessado em viver a glória de Deus e experimentar os milagres sobrenaturais de Deus, a responsabilidade é sua de crer. Amém? Uma frase do John Bevere, ele fala assim: Deus não responde necessidades, Deus responde a fé. Deus não responde necessidades, Deus responde a fé. Então, veja bem, nós achamos que só porque precisamos de algo, Deus fará porque nós precisamos. Só porque a gente necessita, será que Ele faz? Só porque a gente necessita? Não, Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Olha só, todos precisam de salvação, todo homem precisa de salvação, amém? Todos são salvos? Jesus morreu por todos, amém? Mas todos são salvos? Não, só aqueles que se apropriam da salvação mediante a fé. Pela graça, sois salvos mediante a fé. É mediante a fé. É mediante a fé que alcançamos a salvação. Mesmo que o homem necessite ser salvo, mesmo que Deus deseje que todo homem seja salvo, mesmo que Deus tenha preparado a salvação para o homem, existe uma parte que é minha e sua. Deus já preparou tudo, mas a parte minha e sua, e essa é a nossa responsabilidade, é de crer.
Amém? Isso acontece com tudo o que a gente busca em Deus. Isso acontece com tudo, não só com a salvação, mas com a intervenção em qualquer área na nossa vida. Aquela intervenção, aquele milagre que você busca, precisa ser acompanhado de fé. Em Marcos, capítulo 9, o versículo 22 e 23, essa passagem, você se lembra, é daquele pai que tem um menino endemoniado, um filho endemoniado. Ele vai até os discípulos e os discípulos não conseguem expulsar esse demônio. E então ele vai até Jesus pedindo essa intervenção, né? Vamos ler. Muitas vezes o demônio o tem lançado esse menino no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, olha a situação aqui, né? Essa pessoa estava ou não estava precisando de um milagre? Estava ou não estava precisando de uma intervenção sobrenatural? O filho dele estava sendo lançado no fogo, na água, para ser morto pelo demônio. E esse pai, então, chega diante de Jesus suplicando, né? Tem compaixão de nós. Se tem compaixão, ajuda-nos, socorre-nos. Muitas vezes nós vamos diante de Jesus dessa maneira, né? Socorre-me, eu preciso de uma intervenção do Senhor. Eu não posso fazer nada nesse caso. Eu preciso do Senhor. E Jesus responde, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Olha só, essa pergunta, né, de Jesus, se podes, como se Jesus estivesse falando assim, ó, você está jogando a responsabilidade para mim, me perguntando se eu posso? Você está transferindo a responsabilidade do milagre só para mim? E depois ele conclui, tudo é possível a Deus, aquele que crê. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso assim é uma chave para mim, para a sua vida, tremenda, sabe? Isso nos responde muita coisa. Tudo é possível ao que crê. Isso quer dizer que o poder está nele, em Jesus, mas a possibilidade de um milagre alcançar a sua vida está na sua fé. Deu para entender? Então, assim, será que vocês estão entendendo? O poder está nele. Ele tem autoridade, tem poder sobre todas as coisas. Mas se isso vai acontecer na minha e na sua vida, vai depender de nós. Essa é a sua parte. Deus trabalha em conjunto conosco, sabe? E Ele precisa que você responda em fé. A nossa parte é responder em fé. A nossa responsabilidade é crer. É crer. Então, a questão não é se Deus pode, porque Ele pode. Mas a questão é se você se posiciona em fé para que o poder que está nele te alcance. Essa palavra, né, tem nos acompanhado. Posicionamento é a nossa parte. Deus já conquistou tudo para nós na cruz. Já está tudo disponível na cruz. Nós precisamos nos posicionar para receber isso, de acordo com o que a gente está aprendendo. Tudo é possível ao que crê. Então, essa é a nossa responsabilidade. E tem uma frase de um apóstolo, de um avivalista, né, que viveu bem antes de nós. Eu não vou dizer o nome, porque senão vou me embananar. Mas era conhecido como o apóstolo da fé. E a frase que ele diz é: a fé faz com que Deus passe por cima de 1 milhão de pessoas e te ache aonde você está. A fé faz com que Deus passe por cima de 1 milhão de pessoas e te ache onde você está. E essa frase me remete àquela mulher do fluxo de sangue. Você se lembra daquela mulher? Então, contando um pouco o contexto, né? Jesus estava saindo do barco, Jairo, que era o dirigente da sinagoga, vem correndo e cai aos pés de Jesus, clamando, pedindo para Jesus ir à casa dele, porque a filha dele estava morrendo.
E a multidão comprimia, e Jesus disse, eu vou. Jesus disse, eu vou curar, vamos. E eles vão em direção à casa de Jairo. Naquela multidão comprimindo. Eles acho que davam um passo para frente, dois para trás. Sei lá como que era essa multidão, né? E, de repente, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue incurável, uma enfermidade que ela já tinha gasto, todos os recursos que ela tinha não era curada. Ela pensa assim, se tão somente eu tocar nas vestes, eu não vou fazer barulho, eu não quero me expor, não vou me expor. Mas se tão somente eu tocar, serei curada. Tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Olha o tamanho dessa fé, da fé dessa mulher. E ela enfrentando aquela multidão, e ainda mais porque naquela época alguém com uma enfermidade dessa não poderia andar em público, porque ela estaria passando a sua impureza para os outros. Então ela não poderia tocar em ninguém e nem ser tocada por ninguém. Mas ela está lá escondida, enfrentando aquela multidão por causa de uma fé, de que se ela tocasse, ela seria curada. E acontece que ela tocou, né? Ó, a fé te encontra, mesmo que você esteja no meio de 1 milhão de pessoas. Glória a Deus por isso. E Jesus diz assim para ela, filha, aí tem toda aquela passagem, né? Jesus, alguém me tocou, de mim saiu poder, os discípulos falam, mas como, Jesus, se todo mundo está te tocando? Né? É uma passagem interessante. E ele falou assim, não, alguém me tocou de forma diferente. Alguém me tocou com fé, porque de mim saiu poder. Todo poder está nele, amém? Mas essa transferência do poder que está nele, para mim e para a sua vida, para a minha necessidade de milagre, acontece mediante a fé. Se eu apenas tocar, serei curada. Então, ele identifica isso e e essa mulher recebe essa cura. E Jesus fala assim, filha, a tua fé a curou. Vá em paz e seja livre do seu sofrimento. Imagina aquela situação, e Jairo lá naquele meio, né? E a mulher, e Jairo, e a multidão, e a filha morrendo, e ele precisando de uma intervenção urgente. Acontece que Jesus contempla todos aqueles que têm fé. Amém? Se você tem fé, você será contemplado. Se você tem fé, você vai atrair o poder de Deus para a sua vida. Se você tem fé, o poder de Deus, o milagre de Deus vai te encontrar no meio de 1 milhão de pessoas, no meio da multidão. Então, irmãos, a fé atrai a intervenção de Deus, não é loteria. O milagre te encontra por causa da fé. Então, a nossa fé vai nos fazer experimentar as intervenções milagrosas do Senhor, mas a responsabilidade é nossa de crer. E a gente precisa, então, trabalhar com isso, né? Com a nossa fé. A nossa fé precisa ser desenvolvida. A nossa fé precisa crescer. Todos aqui têm uma medida de fé. E como a palavra de Deus diz que a fé pode ser como um grão de mostarda, mas se você tiver a fé como um grão de mostarda, o que vai acontecer? Você dirá para um monte, sai daqui e vai para aquele lugar, e ele vai. Mas a fé, ela pode ser aumentada, né? Assim como o grão de mostarda se tornar uma árvore, onde as aves vêm se aninhar. A fé é como uma musculatura que precisa ser desenvolvida, assim como na atividade física, não é? Você tem um bíceps forte, trabalhado, né? Não é à toa que você tem um bíceps assim, você precisou trabalhar ele. É assim que acontece com a fé também. A fé é uma musculatura que você precisa trabalhar, que você precisa desenvolver. Então, como a gente faz para desenvolver a nossa fé? Primeiro, nós precisamos combater tudo que nos rouba a fé. Concorda com isso? Tudo que nos rouba a fé, nós precisamos combater. Então, nós temos aqui o medo e a dúvida. O medo e a dúvida. Em Marcos 5, o versículo 36, é a mesma passagem de Jairo, né?
o dirigente da sinagoga, que foi até Jesus, pedindo, suplicando por um milagre, porque a sua filha estava morrendo. Jesus disse que ia curar a filha dele. Jesus foi com ele. E quando aquela mulher, então, do fluxo de sangue, interrompe a caminhada, eles já estavam indo a passo de tartaruga, né? Eu imagino. Porque aquela multidão comprimindo Jairo, e Jairo aflito: vamos, Jesus, vamos, sai todo mundo da frente, vamos, anda logo, a menina está precisando. Eu tenho uma urgência. A menina está morrendo. E, de repente, vem a mulher do fluxo de sangue, interrompe toda aquela caminhada. Você imagina como é que estava o coração de Jairo nessa hora, né? Passaram na minha frente, estão me atrasando. E nessa hora que Jesus para entender o que estava acontecendo da mulher do fluxo de sangue, os amigos de Jairo aparecem e falam assim para Jairo: acabou, viu? Já era. Não precisa mais incomodar o mestre. A menina já morreu. Acabou, não deu mais tempo. O que você acha que aconteceu no coração do Jairo? Passaram na minha frente. Roubaram o meu lugar na fila. Não é? A mulher, né? Essa multidão aí, todo mundo comprimindo Jesus, e a gente chegou tarde. O que você acha? Você viu. Quando Marta e Maria e os amigos dele viram Jesus chegando 4 dias depois, Jesus atrasou, né? Não deu mais tempo, já era, não tem mais jeito. E Jesus, no versículo 36 de Marcos 5, diz assim para Jairo: não fazendo caso, Jesus, né? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, ao Jairo: não tenha medo. Tão somente creia. Não temas, crê somente. Não temas, continua crendo. Não deixa que aquilo que estão falando roube a sua fé. Não deixa que o medo, não deixa que a dúvida roube a sua fé. Não desista da sua fé, continua crendo, porque é ela que vai produzir intervenção. Não desista, continua crendo. Não faça caso daquilo que estão falando. Não deixe o medo entrar e roubar a sua fé. Não deixe a dúvida entrar e roubar a sua fé. Continua crendo. Essa é a palavra que Deus fala para nós hoje. Continua crendo. Precisamos vencer o pessimismo. O que é o pessimismo? Pessimismo, irmãos, é uma confissão negativa. De tudo, de tudo. Você já andou como pessimista? Nada vai dar certo, nada está bom. Tudo contribui para o mal. Né? E, no fundo, uma confissão negativa de tudo, no fundo, ele nos leva a pensar que Deus não é capaz de fazer. É isso que a gente tem aprendido aqui? É isso que nós lemos no texto de Hebreus? Que o mesmo Jesus é o mesmo que curou Lázaro, o mesmo que ressuscitou Lázaro, o mesmo que ressuscitou a filha do Jairo, é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Deus não é capaz. Então, se livra do pessimismo. Vença as frustrações. Por quê? Porque às vezes vem alguma decepção, uma frustração na sua vida, dizendo assim: Jesus se atrasou, ele não veio na hora certa. Não foi assim com Marta, Maria e os amigos? Se o Senhor tivesse, é uma reclamação velada, mas se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Quantas vezes a gente não é assim com Deus, né? A gente não compreende, a gente quer que ele faça aquilo que a gente quer, naquela hora que a gente quer, e não compreende que os planos de Deus são maiores do que os nossos. E não compreende que o Senhor é soberano. E Ele tem planos maiores para mim e para você, mesmo que eu não entenda, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não gostaria que fosse daquela maneira. Ele é soberano, irmãos. Uma vez que você entregou a sua vida para Ele, você precisa confiar nele. Ele faz do jeito que Ele quer fazer. E isso é o melhor para nós. Ele sabe o que faz. Então você precisa vencer essas frustrações de achar que Ele se atrasou, de achar que Ele falhou, de achar que Ele não
foi capaz de realizar aquilo que você gostaria que fosse. Vença as frustrações. Outro aspecto, outra situação que a gente precisa combater, culpar os outros. Sabe o que é isso? Culpar os outros. Às vezes a gente fica culpando as pessoas, os outros, pelos problemas que aconteceram nas nossas vidas. Aconteceu, não deu certo, alguma coisa na sua vida, e a gente tem a tendência de transferir a culpa para os outros. A gente tem a tendência de encontrar um culpado, sabe, para resolver a nossa situação aqui dentro, e a gente constantemente fica acusando o outro, fica culpando o outro. Isso daí, irmãos, também rouba a sua fé. Então, é muito fácil a gente tentar achar um culpado pela bagunça que a nossa vida está e ficar passivamente esperando que um milagre de Deus aconteça. Que, de repente, apareça um culto assim do sobrenatural, com um pregador super famoso aí, e que vai liberar um milagre na sua vida, e você continua na mesma, sem se responsabilizar por crer. Para de culpar os outros. Isso rouba a sua fé. Para de se colocar como vítima em tudo, sabe? E esse vitimismo, na verdade, é um coitadismo, né? Uma pena de si mesmo. Nós sentimos pena de nós quando as coisas ruins nos acontecem. Sentimos pena. E Deus diz, para de sentir pena de você mesmo. Para. E você pode dizer assim, mas eu tenho motivos para sentir pena. Afinal, aconteceu muita coisa ruim na minha vida. Eu tenho razão para sentir pena de mim mesma, porque eu tive uma infância terrível. Eu tenho razão. Você pode ter razão, mas você não tem direito. Sabe por quê? Porque Jesus já decidiu te curar. Porque Jesus já prometeu que vai intervir na sua vida. Então agora para de reclamar, se posiciona em fé e se apropria das bênçãos que Ele tem na sua vida. Se apropria da cura total que Ele tem na sua vida. E sai desse lugar de coitadismo. Você não é mais essa pessoa, porque Jesus já te salvou e já te resgatou, e Ele promete a cura para as nossas vidas. Amém? Vamos tirar fora tudo aquilo que rouba a nossa fé. O que mais que nós precisamos fazer para desenvolver a nossa fé? Se mexa. Fala aí para o irmão que está do seu lado. Se mexe, faz alguma coisa. Porque a fé sem obras... O que é? A fé sem obras é morta. A fé é uma coisa ativa, é algo que exige uma ação da minha e da sua parte. Nós precisamos agir, crer ativamente, nós precisamos fazer alguma coisa. Que nem essa mulher no fluxo de sangue, né? Ela enfrentou aquela multidão, ela saiu daquele vitimismo, ela saiu daquele coitadismo, e ela enfrentou o que precisava ter enfrentado. Ela fez o que precisava fazer. Se você não fizer aquilo que precisa ser feito, ninguém vai fazer no seu lugar. Nem Deus vai fazer o que é para você fazer. Amém? Você concorda comigo? Então, Deus vai estender a sua mão para ajudar você, desde que você se posicione e faça a sua parte. Então, é a hora da gente se mexer, da gente se levantar. Se você realmente necessita de um milagre, faz alguma coisa. Suporte as dificuldades. Por que nós precisamos suportar as dificuldades? Porque quando a gente passa por provações, por dificuldades, aí que a nossa fé cresce. Amém? Você precisa ser pressionado para a sua fé fortalecer. Você precisa se esforçar, né? Desenvolvendo essa musculatura da fé. E a escola melhor para isso é suportar as dificuldades, é passarmos pelas provas. Deus não responde às necessidades, mas as necessidades vão fortalecer a nossa fé. São necessárias. Então, se a gente quer crescer na fé, a gente precisa suportar a pressão, porque a fé não se desenvolve no conforto. A fé não se desenvolve no comodismo. A fé não se desenvolve na passividade. Precisa de uma pressão. Outro item aqui. Ande com quem tem fé. Por quê? Porque a fé é contagiante. Se você quer se contagiar com fé, você precisa ter alguém do seu lado que também creia.
Você precisa andar com essa pessoa que crê também. Amém? Por isso que a gente precisa estar aqui, ó, no meio da igreja, na comunhão com os irmãos, porque isso nos fortalece a viver em fé. Porque se eu ficar andando com gente pessimista, com gente que não crê o que eu creio, eu vou me contaminar também. Eu vou me contagiar e a minha fé vai sendo roubada. Então, ande com quem tem fé. Se alimente com as verdades de Deus. Então, as verdades de Deus é aquelas que vão lançar fora todas as mentiras. Sabe, o medo, o pessimismo, a dúvida, isso tudo vai embora quando nós nos alimentamos das verdades de Deus. Então, leia a Bíblia. Se aproprie de tudo aquilo que Deus tem para você na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Ore sobre isso. Então, eu desafio, irmãos, vocês a observarem na Bíblia os milagres de Jesus. Isso é um verdadeiro fermento para a nossa fé. Precisamos disso. Precisamos nos alimentar com as verdades de Deus. E eu quero, se você estiver anotando aí, anote isso. Passar para vocês os pilares da fé. Sabe o quê? Os fundamentos da fé, que isso é inegociável. Isso você não pode se esquecer. Os pilares da fé são 4. Primeiro, Deus é bom. Deus é bom. Segundo, Deus não muda. O terceiro, nada é impossível para Deus. E o quarto, tudo foi consumado na cruz. Deus é bom, Deus não muda, nada é impossível para Deus, e tudo foi consumado na cruz. Queridos, o que vier na sua mente, que é contrário a esses pilares, a esses fundamentos da fé, você precisa lançar fora. Esse é o crivo na sua vida. Será que esse tipo de pensamento que vem na minha mente, ele está dentro desses pilares aqui? Dizendo que Deus é bom, dizendo que Ele não muda, dizendo que nada é impossível para Deus e que tudo foi consumado na cruz. Se não passar por esse crivo, está fora. É mentira do diabo. Eu não vou aceitar na minha vida, porque vai roubar a minha fé. E último, seja paciente e confie. Seja paciente, porque Deus tem o melhor para você. Às vezes não é daquele jeito, às vezes não é daquela hora, naquele momento, mas você precisa confiar. Lembra da história de Jairo? Ele achou que estava tudo acabado, né? Aliás, os amigos vieram trazendo essa notícia. Não perde mais tempo. Para de incomodar o mestre, porque a menina já morreu. E Jesus falando para ele, não temas, crê somente. E eles foram até lá, continuaram a jornada. Só que Jesus chamou só aqueles que creem, irmãos. Por isso que a gente precisa andar com aqueles que creem. Chamou só os discípulos que estavam com ele e só Jairo e a mulher do Jairo. O resto ficou rindo de Jesus. Esses daí não vão entrar comigo no quarto. Esses daí não vão experimentar o milagre, porque esses não creem. Eu só quero aqueles que creem. Pode vir. Os que creem, vem. Vem que você verá. Vem que vocês vão experimentar essa intervenção. E o que aconteceu? Talita cumi. A menina levantou. A menina ressuscitou. Irmãos, não foi daquele jeito que Jairo imaginou. Não foi do jeito que Marta e Maria imaginou. Elas até acharam que ele tinha se atrasado. Mas Jesus interviu. Jesus interviu. E Ele esteve presente. Ele está presente na minha e na sua vida. Então, seja paciente e confie no Senhor. Confie. E por último, o propósito do milagre. Qual será que é o propósito? Então, nós vimos que Jesus é o mesmo, Ele continua operando milagres. Nós vimos como nós precisamos nos posicionar para que Deus haja. E a nossa responsabilidade é de crer. Nossa responsabilidade é de crer. Deus não responde necessidades, Deus responde à fé. A sua atitude de fé que vai liberar a glória de Deus na sua vida. E o terceiro, o propósito do milagre. Olha só, João 11, versículo 4. Olha o que Jesus diz, então. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
o propósito do milagre não visa apenas resolver o nosso problema. O milagre não visa apenas resolver a sua e a minha necessidade, mas visa glorificar a Deus. Esse é o propósito do milagre, glorificar a Deus. Por isso que Jesus, aparentemente, atrasou, né? Nós lemos ali, Jesus falou assim, eu estou contente porque eu não estava lá. E eu estou contente porque Lázaro morreu. Que coisa estranha, né, de falar. Jesus é fantástico. Eu estou contente, sabe por quê? Porque o nome do Senhor será glorificado através disso. O propósito é que o milagre precisa glorificar a Deus. O versículo 45 do João 11. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. O milagre não visa apenas resolver o meu e o seu problema. O milagre visa glorificar a Deus e fazer com que muitos creiam. E gerar fé nas pessoas. E inspirar a fé naqueles que estão vivenciando, aqueles que estão vendo. É impactar a vida dos outros para que todos creiam. Esse é o propósito do milagre, irmãos. Glorificar a Deus e fazer com que os outros creiam. É fazer com que os outros creiam. João 12, 9 a 11. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Já queria matar aquele que acabou de ressuscitar, né? Pois, por causa dele... Por que eles queriam matar a pessoa que ressuscitou? Porque, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus. E fazendo o quê? Crendo em Jesus, crendo em Jesus. O propósito do milagre é que os outros creiam, é que todos creiam. João 20, versículo 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenham vida em seu nome. Jesus quer liberar a vida nas nossas vidas. A vida é só possível aquele que crê. Só é possível ser salvo aquele que crê. Só é possível experimentar os milagres de Deus aquele que crê. É por isso que os milagres estão escritos na Bíblia. É por isso que foram feitos esses registros, para que eu e você, ao ler, creiamos e por isso recebamos vida eterna em Cristo. Então, queridos, nós precisamos dos milagres de Deus nas nossas vidas, porque o Senhor precisa ser glorificado. Nós precisamos dos milagres de Deus, porque os outros precisam crer. Nós, muitas vezes, tentamos converter as pessoas na força dos nossos argumentos intelectuais, e é um esforço meio que inútil. Nós precisamos que a igreja seja restaurada em milagres, para que haja conversões em massa, para que todos que vejam, creiam e recebam vida em Jesus. Amém? E isso que eu quero trazer para vocês, irmãos. Nós precisamos nos levantar em fé. Nós precisamos desejar viver os milagres de Deus, para que Jesus seja glorificado, para que o nome dele seja glorificado, exaltado, e para que muitos creiam. Você está disposto a isso? Você está? Estou achando que você está meio... Tá ou não? Você tem dúvida? Amém. Nós precisamos crer. Nós precisamos cooperar e nos posicionar com Deus, para que não só a gente seja suprido nas nossas necessidades, mas que Ele receba a glória e que muitos creiam. Último texto, Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Se Ele é o Deus de toda a humanidade,
Você crê que existe algo difícil demais para o Senhor? Não existe nada difícil demais, nada é impossível para Deus. E é nisso que a gente precisa se ancorar. Na verdade da Escritura, da Palavra de Deus, que a gente precisa se apoiar para que a gente viva em fé, crendo e experimentemos os milagres de Deus nas nossas vidas. Queridos, vamos orar. Vamos orar porque nós precisamos de um despertar do Senhor. Nós precisamos de um propósito maior. Não só desejarmos por uma intervenção de Deus para nos abastecer, para que a gente se levante, isso é muito bom. O Senhor tem compaixão das nossas aflições, mas há um propósito maior que esse. O propósito é glorificar o Pai e que muitos também creiam. Por isso que os milagres precisam ser visíveis. E eu peço isso para o Senhor, que sejam visíveis as manifestações sobrenaturais de Deus. Fique de pé, por favor, vamos orar.